Bom dia, meus caros. Hoje tem um assunto aqui que sempre que alguém tá refletindo sobre a sua vida, sobre a sua carreira, sobre o que vai fazer, muitas vezes até quando está em transição de carreira, está desempregado, está no mercado, mas muitas vezes também quando está super bem na sua carreira, a carreira evoluindo, mas por alguma razão você não está inteiramente satisfeito com o que você está fazendo. E aí surge sempre uma pergunta óbvia, mas difícil de ser respondida para quem nunca fez nenhum tipo de reflexão, né? Principalmente em relação a quem você é. Então, faço sempre um quadrinho aqui, vocês já sabem, eu fiz um quadrinho muito autoexplicativo sobre essa pergunta das famosas alternativas de carreira, porque no fim das contas, todo mundo quer ter uma alternativa. Todo mundo quer saber o que se eu, num determinado momento, quiser fazer algo diferente, o que eu posso fazer? Se eu quiser trabalhar numa empresa diferente, que tipo de ter uma atividade diferente? Que tipo de atividade eu quero ter? Se eu quero ir para uma função diferente, que tipo de função seria mais fácil a minha transição? Que tipo de mercado? Que tipo de empresa? Que tipo de governança? Que tipo de modelo de gestão? Será que eu devo empreender? Será que eu devo empreender junto com o meu trabalho? Enfim, são diversas perguntas que cada um tem a sua. Cada um tem a sua. E também cada um tem a sua história e cada um tem, que eu brinco, que se os seus quereres, quer dizer, você tem direito de, de, de querer uma coisa, de ambicionar alguma coisa, né? Eu mesmo tive esse estalo depois de 10 anos de uma carreira devotada para o Management Strategy Consulting, que, putz, eu achava a coisa mais legal do mundo, mas eu pus na minha cabeça que eu queria virar headhunter, que eu queria contratar presidentes, que eu queria contratar diretores, que eu queria estruturar conselhos, que eu queria fazer projetos de sucessão, que eu queria fazer projetos de governança, que eu queria fazer aconselhamento de carreira para grandes CEOs e também para jovens empreendedores. Eu quis fazer isso. Eu achava que isso seria uma coisa muito interessante para mim, sem ter ideia do que seria isso. Então foi uma ambição minha. Eu brinco que foi quase que um fetiche meu. Uma coisa que eu desejava absurdamente e eu fui ver o que era isso, sem saber se eu ia me apaixonar ou não, né? E aí, mas eu percebi também, até o meu pitch com as empresas de Executive Search há 10 anos atrás que eu fiz, eu percebi que tinha várias características de um ex-management consultant, né? Até de um engenheiro de formação. A propósito, vários outros headhunters são engenheiros de formação, podem aplicar a sua forma de pensar, os seus conhecimentos no na profissão de management de headhunter. Então, essa reflexão foi boa para mim e me deu segurança de que eu poderia estar tomando uma boa decisão além do tal do fetiche. Então a pergunta básica é essa: você sabe quais as alternativas de carreira que você possui? Baseados no que você construiu até hoje ou no que você deseja, no que você ambiciona para o seu futuro? Tá?
Essa é uma pergunta que aí eu vou falar categoricamente que todo mundo deveria se fazer, né? Principalmente, vamos dizer assim, depois da metade da carreira. Por quê? Depois da metade da carreira você já construiu um monte de coisa, você já passou por enormes desafios, você já trabalhou muito, você já fez coisas muito parecidas ou coisas muito diferentes, depende de cada um. E a partir daí, você tem que pensar, eu brinco assim, os seus últimos 15 anos, ou seus últimos 10 anos, ou seus últimos 5 anos de carreira executiva. Ou eventualmente, se você já está nos últimos 5 anos da sua carreira executiva, se é que existe isso, né, esse fim da carreira executiva, mas o que você vai fazer na sua segunda carreira, na sua terceira carreira? Todo mundo devia, pelo menos uma vez na vida, refletir sobre isso. E basicamente, isso tem a ver, como eu já disse, com dois aspectos: com seu autoconhecimento, quer dizer, o que você construiu até hoje, vis-à-vis o que você ambiciona, o que você quer, o que você deseja, ou eventualmente até algo que falam para você que é bom, mas você queria ter uma visão um pouco mais clara, mais estruturada do que seria aquela vida nova, vamos dizer assim, caso você vá para essa vida nova. Eu brinco que você precisa fazer as viagens, você precisa ir até um mundo desconhecido, você precisa visitar esse mundo, você precisa entender o que é esse mundo. Então, no nosso Career Counseling Program, né, esse programa que eu estruturei, que eu concebi, ele te ajuda nesses dois temas, nos temas. O que você construiu até hoje, de que maneira o mercado entende isso, quais são os teus valores, os teus direcionadores de vida, de carreira. E a partir daí vem uma reflexão do que poderiam ser as alternativas. Que normalmente, claro, o mundo tem hoje milhões de alternativas de carreira. Mas não dá para a gente pensar em milhões. A gente pode até pensar em milhões, mas na hora de executar um plano, você precisa ter no máximo duas ou três. Sendo que uma delas você vai se focar naquele momento, no curto prazo. E talvez as outras duas você deixe hibernando para se algo ocorrer, se um estalo ocorrer, se uma questão importante de vida ocorrer ou de carreira ocorrer, enfim, o que quer que seja que aconteça contigo, você possa ter minimamente uma atividade. Porque assim, claro, nem que seja uma atividade de você ter o sonho de ficar 2 anos velejando pelo mundo. É uma alternativa. É uma alternativa que eventualmente não vai ter receita, até pode ter, hoje em dia dá para ganhar dinheiro de muitas formas, mas é uma alternativa diferente. É uma alternativa que você vai ter que se planejar. Planejar sobre diversos aspectos, não somente o aspecto econômico, né? Então, é isso que eu gostaria de dizer para vocês hoje. E, e caso vocês tenham interesse, obviamente, tem aí o nosso CEO Career Counseling Program, que vai te ajudar muito a você refletir sobre todos esses temas. Pelo menos uma única vez
na sua vida. Um grande abraço a todos.